Saudações, povo do mato! Você conhece a história do fogo primitivo? Na era pré-histórica, a única forma que o homem conseguia obter fogo era quando um raio incendiava uma árvore. Mas quando esse fogo se apagava, ele tinha que esperar um outro raio incendiar novamente uma outra árvore, porque ele não conseguia controlar aquele fogo aceso por muito tempo. No máximo, ele só conseguia fazer o transporte daquela brasa produzida por aquele fogo. Mas na era do Paleolítico, há mais ou menos uns 2 milhões de anos, época chamada de Idade da Pedra, o homem começou a descobrir algumas formas de se iniciar o fogo, através da fricção entre pedras ou madeiras. Inclusive há na literatura que o Homo erectus, um dos nossos ancestrais, observou 2 galhos de uma árvore se friccionando por causa do vento. E aquela fricção provocava fumaça. Então, quando ele observou de perto, ele viu que aquilo estava provocando uma pequena brasa, o que começou a despertar algumas ideias naquele hominídeo. Com isso, o fogo foi a primeira fonte de energia descoberta pelo homem. E até hoje há milhares de pessoas que mantêm viva essa tradição do fogo primitivo. E uma dessas pessoas é o mestre Evilásio Cavalcante. Mestre Evilásio, é um grande prazer em recebê-lo aqui no nosso bate-papo mateiro para falar de um assunto que faz parte do início da história da evolução da nossa espécie, né? E que é o fogo primitivo. E essa arte que é o fogo primitivo é, sem dúvida, é a cereja do bolo dos praticantes de bushcraft, né? Verdade. Não só o praticante de bushcraft, mas no caso da necessidade de sobrevivência, a importância do fogo, porque ele aquece, ele sinaliza, ele é a geladeira do sobrevivente, ele conserva os alimentos, defumando, assando, e também a questão de o que mata muito rápido numa situação de sobrevivência é a hipotermia, e ele evita que você fique nesse estado. E quanto à arte do bushcraft, da prática do bushcraft, é tudo, porque remete aos nossos antepassados e é isso que eles buscam, contato com a natureza e reviver essas práticas do mato. Show! E antes de iniciarmos, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, deixando aquele like para você sempre estar acompanhando esses bate-papos com esses caras fera em algum determinado assunto mateiro. Então vamos lá, mestre Evilásio, nos conte um pouco como que foi essa história de você iniciar nessa arte do fogo primitivo. Humberto, essa história começou em 2015, quando eu fui para a reserva. Eu sou militar da aeronáutica, estou na reserva, já passei 30 anos prestando serviço e fui buscar praticar as minhas técnicas que eu conheci na minha vida, na caserna e também na vida civil, e conheci canais que tinha essa parte de prática do fogo. E o bushcraft veio depois que eu conheci o fogo primitivo e comecei a praticar. Aí eu soube que praticar fogo primitivo também era bushcraft, entendeu? Foi em 2015, saí para fazer alguns cursos com o pessoal civil para ver qual era a diferença, e foi lá que eu me deparei com essa situação do fogo primitivo, da prática do bushcraft, e daí por diante foi só fazendo laboratório e desenvolvendo e chegando até aqui ao mundo do outdoor, do bushcraft também. Legal. E quais foram as referências que você buscou para te ajudar a aprimorar suas técnicas? Como eu falei, a importância de um canal de YouTube que promova essas técnicas, tutoriais dessas técnicas. Meu primeiro fogo foi um bow drill. Eu assisti no canal do Toniolo Bushcraft, né? Grande Toniolo. E um abraço, Toniolo. Eu sei que você está aí nos vendo, hein? Um bow drill, ele ensinou passo a passo
falou até das madeiras que poderia ser conseguido fogo com elas. Isso eu creio que experiência que ele já tinha vivido com cada uma dessas madeiras que ele indicou. E depois do bodril, conhecendo a técnica, como fazer, aí veio o rendril. E depois do rendril foi seguindo o bambu e até hoje mais algumas técnicas aí que eu consegui dominar. E você já tinha alguma experiência, você falou mais ou menos, você já tinha alguma experiência no sobrevivencialismo ou no bushcraft antes de iniciar a conhecer e começar a praticar o bushcraft? Não, não tinha experiência. A experiência que eu tinha era a questão de sobrevivência na área militar, as práticas de sobrevivência, né? E também na minha vida, quando eu era criança tal, eu já morava na Caatinga e já fazia alguma coisa para sobreviver. Caçar, fazer armadilha, essas coisas básicas, pescar, vivia no mato realmente. E isso ajudou muito na vida militar. É tanto que eu fui para a seção de instrução e fazia parte como auxiliar e daí de todas as instruções, montando campo para várias turmas que entravam no quartel. E daí eu fui pegando as práticas de montar abrigo, trabalhar fibras, entalhar madeiras. E isso aí já ajudou muito. Mas de sobrevivencialismo e bushcraft, só tive conhecimento depois que eu saí para a reserva, realmente. Entendi. Mas assim, a experiência, o conhecimento, de fato você já tinha, né? Que nem você está falando que você já era um mateiro, né? Eu até costumo falar para os colegas que muitos que estão hoje no bushcraft, inclusive eu, a gente veio descobrir essa terminologia bushcraft de alguma forma em rede social, em YouTube. A gente observa que, pô, eu já faço isso desde criança. Então, assim, muitos dos mateiros praticantes de bushcraft, eles, às vezes, por já morar na roça, né, ou trabalhar, eles já têm uma experiência, uma vivência mateira, né? Aí ele só entra para um grupo que aconteceu com a gente, com essa terminologia que foi criada, né? Um grupo de bushcraft. Mas, então você já tinha a experiência. Você não era de um grupo, mas você sempre foi mateiro lá, catingueiro, né? Isso aí. Quando você iniciou, quando você começou a se especializar, né, na produção do fogo primitivo, você já tinha essa ideia de ministrar instruções para os soldados da FAB e praticantes de sobrevivencialismo e bushcraft? Bem, na verdade, não, né? Na verdade, eu fui assim pelo prazer, porque você conquistar, você fazer um fogo, é uma coisa, uma energia, uma coisa muito, muito, assim, é inexplicável. Aí foi por isso que eu fui galgando, assim, técnicas diferentes, procurando dominar. E essa questão de ministrar instrução, eu só me acho até hoje habilitado a ministrar a instrução de uma técnica de fogo, e como eu falei para você anteriormente, quando eu entro num bioma, recolho o material ali naquele bioma e consigo desenvolver o fogo com aquela técnica. Aí eu acho que eu dominei aquela técnica. Eu já estou apto a ministrar instrução para uma tropa, para um grupo específico de bushcraft, de alguma atividade outdoor. Eu me avalio assim, eu me julgo assim para que eu possa ministrar uma instrução desde que eu domine aquela técnica, para poder falar com convicção o que acontece durante a realização daquela técnica, para que o aprendiz lá, o que tenha conhecimento também, não venha ficar com dúvida. O princípio você já tem, né? Você, que nem você falou, você entra num ambiente, porque temos uma diversidade de bioma, de ambientes riquíssimo no Brasil, né? Você entra, começa a fazer um laboratório, pegar alguns tipos de madeira, fazer teste, né? É aí que você vai se aprimorando, né? Verdade. Isso, você não foi numa escola, a escola é o mato para você, então, né? E já que a gente entrou nesse tema de instruções, algumas pessoas devem perguntar por que alguém tem que aprender, deve aprender a fazer fogo primitivo, né? Inclusive a gente está
no evento Bush Fire, né? Várias pessoas vieram só para aprender o fogo primitivo e algumas pessoas estranham isso, né? Porque assim, tradicionalmente nós usamos fósforo e isqueiro, mas dependendo da situação, né? O ambiente, esses meus podem não funcionar, ou até mesmo nem tê-los ali na hora que a gente mais precisa, né? Então, e aí que entra o fogo primitivo, né? E para responder essa pergunta, esse questionamento que muitas pessoas fazem para nós, quais são alguns dos motivos que justificam essa necessidade do fogo quando estamos dentro de matas ou florestas, e principalmente quando a pessoa se encontra em situação de sobrevivência? Quais são os motivos que justificam essa necessidade do fogo? Rapaz, a questão de precisar do fogo numa situação dessa de sobrevivência ou estar isolado é porque lá não é, nesse local aqui não é a cidade que na esquina tem um mercadinho, tem uma coisa, você pode se esquentar. Aqui não tem energia, não tem nada. A energia que tem aqui é a sua e a da natureza. Você tem que saber tirar da natureza e usar em seu benefício. Então você precisa, numa situação dessa de fogo, para aquecer, para se orientar, sinalizar, se você precisa de resgate, não é isso? Sinalizar e se proteger dos animais, de insetos, dos mosquitos. A fumaça é um repelente. Você impregna seu corpo de fumaça, você evita os ataques. E também assim, a questão de alimentação, sinalização, aquecer e se proteger. Então tudo isso você necessita desde numa situação de sobrevivência ou numa situação outdoor, de acampamento, de prática de bushcraft. Eu acho que é isso aí, basicamente isso aí, mas ele é um dos elementos primordiais. Na pré-história, os hominídeos usavam fogo para preparar alimento, para afugentar, né, animais, naquela época que se alimentavam dos hominídeos. Hoje a gente pode usar, a gente ainda usa, é uma situação de sobrevivência também muito importante, a purificação de uma água, né? Porque a água ela pode te derrubar no mato. Às vezes você olha uma água límpida, mas os patogênios são invisíveis, né? Verdade. Aí é sempre importante a gente ferver ali, aquecer a água, para que a gente, porque no mato a gente está vulnerável, não é verdade? E assim, uma situação de sobrevivência, a meu ver, eu acho que praticamente impossível se manter vivo sem um elemento fogo. Verdade. Uma pessoa perdida no mato ou na floresta, sem nenhuma forma tradicional de se iniciar um fogo, certamente a chance dela permanecer viva vão ser quase zero, nula. Se essa pessoa, por algum motivo ali, ela consiga produzir um fogo primitivo, que é o que a gente está discutindo aqui, as chances dela permanecer viva, né, numa questão de sobrevivência, até que alguém ache, né, ou que ela saia dessa situação de crise, aumentam significativamente, né? Agora vamos tomar um café para dar aquela relaxada, pega aí sua coxa, para a gente mudar um pouco. Cafezinho, o bate-papo mateiro tem que ter um cafezinho com o nosso amigo aqui que tá. Aí, rapaz. Cafezinho mateiro nas cuxas. Essa cuxa aqui. Essa aqui eu agradeço ao Léo Herg que me concedeu o uso dessa cuxa dele com a cabeça de um búfalo. Isso aqui são artes mateiras que nossos amigos fazem. Essa aqui foi um presente do nosso amigo Nike. Aí, ó, Nike é outro parceirão nosso aí do mato. Especialista em insetos, que logo estará com a gente aqui também no Bate-Papo Mateiro. Mestre Vilas, agora que você já nos contou a sua história dentro dessa arte do fogo primitivo, vamos entrar agora nas particularidades, né, das técnicas utilizadas por você. Primeiramente, nos conte um pouco quais são,
né, as madeiras, as melhores madeiras, mais apropriadas que podemos utilizar e quais são as características dessa madeira, né, para a produção do fogo primitivo? Humberto, é o seguinte, na minha concepção, todas as madeiras dão fogo. Nós vamos procurar madeiras que o nosso atrito, nossa fricção é manual. Vai ser manual. Usando arco, alguma coisa, vai ser manual. Então, essas madeiras, a gente procura as macias, pouco densas, que você consiga, assim, marcar com a unha. São características. Aqui no Cerrado tem várias madeiras com as características. No meu bioma lá onde eu moro, na Caatinga, tem bastante. E em todo o bioma do Brasil tem essas madeiras. Então isso não vai deixar você na mão, essa questão de escolher qual a madeira ideal. A madeira ideal para um rendil é que você tenha uma vareta alinhada e tem uma prancha, pode ser outra madeira mais grossa, e você consiga. Mas todas as madeiras dão fogo. O que você vai procurar como sobrevivente é madeiras macias, pouco densas, e que uma característica boa é que você consiga riscar ela com a unha. Isso é importante, né? Verdade. Você passou a unha, marcou, Já é um bom sinal. é um bom sinal, né? Os próximos já é quando você vai fazer a tentativa. Né? É. Geralmente a madeira mais popular que a gente fala, e é uma árvore popular em praticamente todos os biomas, é a embaúba, né? Verdade. A gente só fala embaúba, principalmente para prancha, né? E aqui, quais foram, aqui no Cerrado, quais foram as madeiras que você achou boas para iniciar um fogo primitivo? Inclusive, o pessoal estava comentando um tal pau de fogo. Que madeira é essa? Pau de fogo é o seguinte, é uma madeira que eu descobri na Mata Atlântica. Eu procurei o nome dele através da folha. Aí o nome popular dele é açoita-cavalo. Açoita-cavalo. Ou pau de canga. É uma ou pau de espécie, canga. uma espécie também encontrada aqui no Cerrado. Pronto, pau de canga. Se é pau de canga, eu acho que ela é uma madeira boa para entalhe. Entendeu? Porque quando você vai trabalhar ela bem... Aqui a canga ela tem um entalhe, a canga do boi, né? E encontrei aqui também no Cerrado essa madeira pau de fogo. Encontrei também salgueiro, que é bom, a aroeira pimenteira, né? Toda boa, já testei, já. Ou seja, já encontrei em outro bioma madeiras que eu conheço que são boas de fogo. Então é só observar e você vai encontrar. Entendi. Então assim, nome é mais para quem é mais mateiro, que sabe o nome das plantas, mas como o nosso mestre Everardo mencionou, às vezes você não vai procurar pelo nome, mas é só começar a procurar pelas características da madeira, que nem falou, você passa a unha, essa questão da unha serve também para a broca? Serve também. Serve, né? Passou a unha, riscou, porque ela tem uma boa densidade para se iniciar um fogo, né? Existe diferença entre as madeiras para a produção da broca e da prancha? Não existe, porque... Quando eu falo broca e prancha, só para quem está nos assistindo e ainda não sabe bem o que é esse fogo, peguei só uma broca e a prancha, só para exemplificar o que a gente está falando. Aqui, ó, aqui é a broca e aqui é a prancha, entendeu, pessoal? Outra broca. Mais tarde ele vai fazer uma demonstração aí pra gente. Então tá, existe diferença de madeiras para fazer a broca e para fazer a prancha ou pode ser a mesma? Pode ser a mesma, não existe isso não. Não existe tem que ser a prancha madeira dura ou a broca madeira mole, não existe isso. Então o que existe é o seguinte, só praticando a pessoa consegue ver essa diferença. Só praticando. Porque se a madeira da prancha é dura e a da broca é macia, é só diminuir a densidade, a pressão em cima da broca. Se for o contrário, mesma coisa. Diminui a pressão na broca e aumenta a velocidade da fricção. São coisas que você observa isso só fazendo. Porque você consegue vários insucessos, aí você se pergunta por que eu não consegui, qual é a culpa, qual é o motivo desse insucesso. Então você observa,
Se você está fazendo laboratório, observa o que foi. Não, é que a prancha era macia, a broca era mais densa, e eu coloquei o mesmo peso em cima e fui fazer o movimento e perfurou rápido. Então, mas eu consigo fogo com essa prancha macia que perfurou rápido? Consegue. Com a mesma broca? Consegue. É só diminuir a densidade e aumentar a velocidade. Aí quem pratica fogo está sabendo do que eu estou falando. Aí você consegue o fogo. Entendi. Isso é uma explicação boa para a pessoa começar a entender o conceito, né? O princípio do fogo primitivo. E, Vilas, me corrija se eu estiver errado. O princípio do fogo, né, para se iniciar, para se iniciar um fogo primitivo, eu considero que é praticamente o mesmo, né? Ou seja, a produção de uma brasa a partir da fricção entre pedras ou madeiras, né? O que de fato vai mudar são os métodos, né? São as técnicas utilizadas. E falando em métodos, quais são as técnicas que hoje você já domina na produção de fogo primitivo? Primitivo é o bow drill, hand drill, bambu, fire, pump drill e o arado de fogo, que é o fire plow, arado de fogo. O arado de fogo foi a mais recente. Bora citar aí já com materiais, né, para nos mostrar. Vamos mostrar cada um. Isso aqui é o... Já deixa. Deixa eu botar aqui. Começar pelo bowl, que o primeiro. Bow drill? Bow drill. Bow drill, arco. Arco e broca. Bow drill, arco e broca. Esse arco pode ser feito com a embira natural, tá? Aqui tá com um cordame. Pode ser feito o cordame com a embira natural. Né? Para ficar mais primitivo, às vezes você tá no mato e não vai ter um cordame disso. Aí mas você pode usar cadastro. Né? As fibras, né? O cipó, alguma coisa. Mas esse cordame aqui pode ser confeccionado com cadastro. Cortando aqui a roupa, cadastro, tira, tudo funciona, tá? Consiste nessa técnica aqui. O movimento é esse aqui. A broca, o soquete. Um soquete para ficar na mão. Exatamente. E não machucar a mão. Isso aqui. Arco e broca. Isso aqui. Bow drill. O movimento é esse aqui. Vai friccionando aqui. Broca nova, virgem. Esse é o movimento aqui, ó. Vai nisso aqui, agora. Esse é o movimento. A gente não vai produzir um fogo agora não, só exemplificando os movimentos de cada técnica. E aí vai. Isso aqui é o hand drill. Hand drill. Trocar. Aqui não tem o arco, é mão e broca. Hand drill consiste nesse movimento aqui. Mão e broca. Aqui. Esse movimento aqui. É o método mais tradicional, conhecido, né? Pode ser esse aqui, que a mão vai descendo em broca. Pode ser também com um suporte feito com fibras. Esse é que evita que a mão desça. Hand drill, thumb loops. Thumb loops. Você faz uma azelha aqui que passa seu polegar rapidinho aqui. Outra aqui também. Polegar com polegar. Vai para o ápice da broca aqui. Você coloca aqui, ó. Iguala e vai pro movimento. E a mão não desce, vai ser mais rápido. Essa é a função da corda, né? Você não ter esse trabalho da mão ficar descendo e com fibras... você parar para ter que subir. Né? Exatamente. E com fibras naturais. E você consegue desenvolver maior velocidade. Fica quase um bow drill rápido. Velocidade. Já começa a fumaçar aqui, ó. Começou a fumaçar. Saiu uma fumaça. Ok? E outra situação também do hand drill é quando você não tem a broca no tamanho ideal para que você faça o movimento. A broca, você conseguiu só uma madeira seca, um pedaço pequeno. Aí você pode pegar um galho verde,
cortar com a própria casca do galho. Você faz uma coragem, faz tipo uma enxertia. Com a madeira seca aqui na ponta, e você vai conseguir fogo do mesmo jeito, vai fazer o movimento do mesmo jeito, vai ter uma broca. É uma broca composta. Broca composta. Broca composta, tá? São as variações do hand drill. Agora o bambu. O que mais você tem pra gente? Bambu. Bambu. Bambu é um material bem versátil, encontrado em muitos lugares. O bambu, né? você vai lascar taquara. O bambu é um fogo muito bonito, que eu disse que eu mais gosto dele. Porque tudo é dele, né? Até a isca, a serragem você tira dele. Você coloca aqui no lado da taquara. O outro você vai receber de serra e vai fazer a fricção. Entendeu? E aqui vai ter a brasinha e vai dominar o milho. Nesse caso aí, a brasa vai ficar aqui dentro, né? Aqui dentro. E o atrito desse furo é serrando. Vai passar nessa outra parte. A temperatura. E tem outro método também de você fazer. Bambu farisal. Pode ser feito também assim, tipo serra. Bota aqui no chão e você vai serrando. Tá. É o que você achar melhor ali na hora para fazer. Duas posições, duas posturas para fazer a mesma técnica do bambu. Muito bom isso aqui, muito bonito. Show. O que tem mais aí pra gente? Tem o pump. Porque há métodos diferentes, porque dependendo do lugar, o tipo de material que você conseguir, né? Isso. O que tiver em mãos, né? O que tiver em mãos ali te facilitar, né? Esse aqui, ó. Esse aqui já emana um certo conhecimento em você Isso aí é fazer. Qual? Pump drill. Pump drill. Pump drill. Já é uma máquina, né? Uma bomba de... Isso aí, quando nossos hominídeos já começaram a pensar mais, né? Para ter saído já começaram a fazer máquinas, né? Agilizar. Isso pode se considerar né, o início das máquinas. É aquilo que eu falei, madeiras mais densas, mais duras, você já consegue fogo com um equipamento desse. Porque ele já tem uma maior velocidade e você cansa menos. Consiste nisso aqui, ó. Contrapeso, tudo natural aqui. E você amarra aqui, lasca ele, amarra, encunha isso aqui, o contrapeso. A função dele é fazer voltar a broca. Ela vai e volta. Isso aqui, em cima da prancha. Esse movimento é esse aqui. Observa o movimento. Ó, enrolou, vai e volta. Como ele facilita mais o giro. Muita velocidade, ó. E vai-se embora. Pump drill. Pump drill. Interessante. Isso Temos também o arado de fogo. Essa é a mais recente que eu estou tentando dominar ainda, estou aprendendo. Consiste em uma... Esse é o Fireflow. Fireflow. Esse aí deve ser mais conhecido para quem assistiu o filme O Náufrago, né? Isso aí. Que foi a técnica lá no Náufrago, lá para ele iniciar o fogo, dominar o fogo. Isso aqui consiste nesse movimento aqui. Então o fogo sai. Vai tritando até ter uma brasa aqui. Isso aí, o atrito causa uma raspagem aí que é a brasa. Isso aqui, o movimento é esse. Ó, a fumaça tá subindo. Bom, tá bom. Ó, isso aí já tem brasa ali, ó. Se a gente quiser, já inicia um fogo. Basta ter o ninho agora. Só continuar. Vilásio, com todos esses métodos, né, essas técnicas diferentes de fogo primitivo, eu observo que uma técnica ela pode ser mais eficaz do que outra, né? Nós sabemos que existe uma diversidade de ambientes e clima, né? Verdade. Principalmente com relação à umidade. Essas diferenças ambientais, há também técnicas mais apropriadas para cada tipo de ambiente, ou seja, há técnicas melhores para ambientes mais secos e outras técnicas melhores, né, para ambientes mais úmidos. Veja só, eu aconselho aquela técnica para a situação de umidade, porque eu posso estar num ambiente seco, mas que no momento está com umidade. Caso de cerrado. Hoje a gente está num ambiente bem úmido, embora seja cerrado, mas está bem úmido. Então, se eu fosse escolher uma técnica para iniciar um fogo aqui hoje, agora,
tentar, né? Porque com fogo primitivo a gente tenta. Isso. A gente tenta. Não vou fazer, eu tento. Existe a possibilidade de dar certo e não dar Exatamente. certo. Eu usaria a técnica do bow drill ou do pump drill. Por quê? Porque é uma técnica que você tem muita velocidade. E você não vai cansar igual um hand drill, igual um arado. Então um bambu fire você vai ter muito força. E o bow drill e o pump vieram para facilitar o movimento. Você não cansar tanto, não desprender tanta energia e sim jogar para a máquina, para o engenho que você fez, desenvolver essa velocidade. Então, por ela girar muito rápido, você pode aquecer tanto a prancha quanto a broca no atrito, na fricção. Então, eu usaria um bow drill para locais úmidos. Bow drill. Bow drill. E ambientes mais secos, acho que Secos, qualquer um. Todos, né? Ou seja, o que tiver à sua mão. O problema, o que pode dificultar é o ambiente estar mais úmido, né? Verdade. Ele interfere muito. Para você fazer um fogo, até com equipamentos específicos para aquilo ali, não improvisados, específicos para aquilo ali, você tem que ter uma sensibilidade, uma visão, ser observador para conseguir iniciar um fogo. Não é fácil. E caso de ambientes úmidos, você colhe o material. O que você poderia fazer para secar, né? Para tirar a umidade desse material para poder iniciar um fogo? O que poderia ser feito? A verdade é o seguinte, se for a própria prancha, vai ter que ser, você vai ter que desbastar ela. É igual você catar isca para iniciar um fogo numa mata molhada. Você vai pegar aquelas madeiras mais densas e vai desgastar ela em busca do miolo, a parte interna dela. E vai estar seca praticamente. E dali você vai fazer suas maravilhas para fazer seu ninho. Então, no bow drill, no fogo primitivo, não seria diferente. Você vai tratar a prancha, vai para a parte interna dela, pronto, ali está menos úmido, e vai tentar, ou deixa no sol, por um tempo, se tiver sol, né? No caso, saiu da chuva, abriu o sol, um ambiente que varia muito assim, tipo a mata é complicado. Então, você coloca no sol, por um tempo ali, e o restante você tira no braço. Ah, tá. O restante você tira no vai braço. Vai desgastando o material ali, né? Que o próprio aquecimento pelo atrito, pela fricção, vai retirar a umidade. Eu aconselho assim, você quer iniciar um fogo numa situação de umidade, onde tudo está úmido, você retira suas iscas para o ninho, desse jeito, de madeiras grossas, vai lá, trata ela, faz a maravilha, vai fazendo seu ninho, pega aquela mais sensível, faz o berço dentro do ninho. Sim. O berço dentro do ninho é muito importante. Fala um pouco do berço aí. O berço do ninho é assim, berço por quê? Vai receber o bebezinho. O bebezinho, feito fala o mestre Juliano, é a brasinha que você conseguiu na sua fricção. Então você pega aquela brasinha com todo carinho, até aquele berço. E aquele berço é feito com um material mais sensível. E tem algum aí para mostrar? Tem aqui. É onde a gente põe a brasa para iniciar o fogo. Tá o ninho. Aí dentro do ninho eu tenho o berço, que é um material mais sensívelzinho, mais tratado aqui assim, ó. Vai receber a brasa e vai possegar ela aqui para ela que chegue a essa parte maior aqui. Isso é um ninho. Eu vou dominar a brasa aqui dentro e vai seguir. Agora, para fazer isso aqui, numa situação de umidade, é complicado. Aí você vai tentar... Tem que ter muito conhecimento e vai tentar, vai abrir madeiras mais grossas, vai fazer as maravilhas, vai fazer isso aqui sendo de madeira. Sendo de madeira e vai, dessa madeira vai fazer aquela raspazinha, feito você raspa um fatwood, sendo que é aquela coisa mais sensívelzinha, bota lá no ninho. Entendi. No berço do ninho. Agora... E aí você deposita a brasa. Ah, tá, show. Já explicou bem demais. E beleza, agora é a hora da dica do mestre, né? E assim, qual dica você daria, né, para aquelas pessoas que a partir de agora vão começar a praticar o fogo primitivo? Dica de ouro. A dica de fogo. Dica de ouro para quem vai praticar o fogo primitivo. Por exemplo, o pessoal do Bushcraft vai participar. Para a questão de sobrevivência ou para instruir, você deve fazer laboratório, praticar, coletar e praticar com vários tipos de madeira diferentes.
E a dica é, treine e observe. Treine e observe. E quando for fazer a prática, você vai ver a diferença. Treinamento e observação. Entendi. E faça um videozinho das suas tentativas e veja o seu fracasso. O que foi que ocasionou o seu fracasso ali? O insucesso daquele fogo não ter saído. E dali você vai aprendendo. O professor seu é você mesmo. Hoje em dia, com esse recurso aí, ó, de filmar, eu comecei a aprender assim. Foi, né? Já com a dica dos bushcraft. Filma o que você faz, cara. Aí eu comecei a filmar para aprender. Aí eu via lá o que foi que eu errei. E pronto, aí eu fui corrigindo. Quando não era erro meu, era a madeira que não estava ideal. No vídeo você identificava né, os erros para poder corrigir. A madeira não estava seca, ideal. A madeira já estava passada, estava muito velha. Não estava chegando aos 400 graus, né? Para poder ter a ignição. É assim, essas coisas assim. Então, é treinar, observar, fazer laboratório e estou usando esses métodos aí, essa tecnologia que tem aí. Essas dicas não vou falar dica de ouro, essas dicas de fogo, né, do Mestre Villages aí, é só para você que está nos assistindo, hein, galera? Agora, para encerrar nosso bate-papo com chave de ouro, ou melhor, né, chave de fogo, né? Eu queria que você nos mostrasse na prática, essa é a hora, né? A produção de um fogo primitivo. Qualquer uma das técnicas aí que você domina. Como eu falei aqui, a gente tratando de fogo primitivo, eu falei para Humberto já, e vou falar aqui para vocês, a gente não diz assim, vou fazer um fogo, eu vou tentar fogo tal, com a técnica tal. Eu vou tentar aqui um fogo com rendril, mão e broca, que é o que eu mais gosto, né? Não é o mais fácil, mas é o que eu mais gosto. Ok? Show. Já preparo aqui, ó, o ninho. Antes de tentar a sua brasa, numa situação de sobrevivência ou na prática mesmo, por amor, né? Por amor, por gostar, você prepara o ninho é com um berçozinho e reserva, ok? Porque você ter o sucesso e conseguir uma brasa, e quando tem a brasa aqui você não vai conseguir dominar ela, transferir ela para a fogueira, para acender o que você quer, você vai ficar frustrado. Mas isso tem que preparar antes. A sequência é essa: ninho, prancha, broca e prancha. Basta isso aqui, ó. E vamos tentar. Essa vai ser hand drill. Mão e broca. Mão e broca. Uma folhinha para parar aqui a brasa, se tiver brasa. Não adianta falar do fogo primitivo se não mostrar, não tentar na prática como que funciona, né? Pelo menos fumaça vai fazer. A fumaça a gente já tem, o fogo.
Valeu aí, pessoal. Isso aí. Mestre Evilásio, foi um grande prazer, cara, em tê-lo aqui em nosso bate-papo mateiro. Com certeza as pessoas que estão nos assistindo terão uma outra visão sobre o fogo primitivo, né? Sobre aquela questão que a gente estava falando. Para que uma pessoa quer aprender a fazer fogo primitivo, né? Agradeço demais por você ter nos concedido a sua história dentro do fogo primitivo, né? E principalmente por ter nos concedido essa aula, né? Sobre essa história que é o fogo primitivo. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e estou sempre aberto, estou sempre aprendendo aqui no meio do Bushcraft. Estou aprendendo, sou uma criança engateando ainda, viu? E muito orgulhoso, gostei muito desses eventos. E o fogo primitivo eu faço mais, não é para instruir. Quando eu vou instruir é para passar conhecimento. Conhecimento para mim tem que se passar. Senão vira um livro fechado. Um livro fechado, é exatamente isso. Então é por prazer. Prazer. E você vai em busca de novas técnicas, de novos jeitos, ou se não, de outros ambientes, para aplicar aquelas técnicas e conseguir. Quando você consegue, o fogo é uma coisa, você se renova. É feito o mestre Juliano Toniolo fala, o Humberto Costa também fala, o fogo primitivo ele é uma arte. Ele é uma arte. Quando perguntam, para que eu vou fazer um fogo primitivo tão cansativo, tão difícil de fazer, se eu tenho isqueiro, se eu tenho bique, se eu tenho pederneira, tenho equipamentos apropriados. Mas aí quando entra que é uma arte, é uma paixão. Eu sou apaixonado. Então tá aí a definição. Isso é um meio de resgatar nossas histórias, né? Nossas origens, né? Nossos ancestrais. E assim nós encerramos mais um bate-papo mateiro com o mestre Evilásio Cavalcante. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao grupo Bushcraft Brasília, que foi quem trouxe o Evilásio, né, para Brasília, para ministrar essas instruções no evento Bushfire para os membros do grupo, né? E por ter me concedido essa oportunidade de cobrir esse grande evento. E fiquem aguardando que daqui a alguns dias a cobertura de todo esse evento Bushfire com o nosso mestre Evilásio estará em nosso canal. E eu agradeço a você que está aí até agora conosco. Não deixe de se inscrever, de dar aquele like. Com certeza vocês gostaram dessa história da nossa evolução, que é o fogo primitivo. E é isso aí. E para encerrar, agora você é um mateiro do Cerrado. Tá aqui, isso aqui representa Evilásio, não a minha, a todos nós que somos mateiros do Cerrado e também a todos os mateiros, né? Da Caatinga, Pampa, Mata Atlântica, Norte. E eu faço questão e todo prazer, orgulho de te conceder a nossa marca. Aqui, ó. Vou juntar aqui, ó. Isso aí. Tá aqui. Valeu mesmo, cara. Valeu, Evilásio. Prazer. Aí, ó. Vou botar onde agora, meu Deus do céu? Já anda com ele aqui para todo mundo ver que agora você é mateiro do Cerrado. Já fui aí, mateiro do Cerrado. Cara, foi muito bom.